Juan Nardoni é do Grêmio, desembarcou ontem à noite no aeroporto Salgado Filho e está entre nós, né? O argentino que chegou do Racing vai reforçar o Grêmio, um volante, né? Dizem que faz tanto a 5 quanto a 8, né? A função ali do camisa 5, do camisa 8, mas parece que é para ser mais para 8, enfim. Bom, tem milhares de análises aí sobre o futebol dele pipocando pela internet. O meu ponto aqui vai ser outro, tá? O meu ponto, gente, vai ser saudar essa contratação, elogiar essa contratação dentro das possibilidades que eu tenho de fazê-lo. E aqui entra meu ponto, tá? Eu acho, quando eu falo em amadorismo, em profissionalismo, eu acho que muitas contratações que o Grêmio fez nos últimos anos, enfim, na sua história, são amadoras em níveis alarmantes, né? E por que eu quero dizer isso? Porque assim, eu acho que nós torcedores, que eu, no caso, não trabalho com isso, não trabalho com futebol, eu trabalho com comunicação, com outras coisas, tá? Mas o futebol é meu hobby, eu acompanho, né, me envolvo de uma forma apaixonada, de uma forma menos dedicada que ao meu trabalho, enfim, que a outras coisas. E eu sei bastante até sobre o Grêmio, sobre o cenário do futebol, só que na minha exigência, da minha concepção de mundo, esse meu bastante é bastante dentro de uma esfera amadora. E às vezes eu acho que os clubes têm análises ou impressões ou fazem movimentos se achando, né, munidos de informações suficientes, mas que, na minha opinião, ainda são amadoras. O que eu quero dizer com isso, cara? Eu vou dar meu ponto de vista aqui sobre as camadas de análise que eu consigo fazer dentro do meu amadorismo e que, na minha opinião, seria, assim, básico do básico, né, ter esse entendimento, e a partir do momento em que tu se propõe a ser profissional, tu tem que avançar muito nessas camadas. E eu acho que o Grêmio, historicamente, nos últimos anos, aí, pra gente pegar um recorte mais específico, sequer ultrapassou a primeira barreira. Sequer superou o conhecimento ou a lógica compreendida por amadores, né? E eu vou saudar e elogiar a chegada de Juan Nardoni. Vou falar um pouquinho também do Leonel Pérez e também de um outro jogador. Vou falar um pouquinho desses caras, mas o foco aqui é o Juan Nardoni e principalmente a lógica por trás do meu elogio e da minha empolgação até mesmo com esse reforço. O que eu quero dizer com tudo isso, tá? Pra gente organizar aqui o pensamento. Eu acho... Eu vou dar um exemplo que eu adoro, assim, que pra mim é muito bom, mas que nem diz muito respeito à direção do Grêmio, diz respeito à imprensa esportiva, que eu acho que também a imprensa esportiva tem níveis de amadorismos, assim, alarmantes, e ela influencia muito as direções de Grêmio, de Inter, enfim, de talvez lá pra cima seja parecido também, mas, assim, é impressionante, cara, é impressionante as groselhas que a gente ouve. Mesmo sendo amadores, né, a gente ouve de profissionais do microfone, às vezes uns absurdos, assim, que, cara, como é que tu trabalha com isso, né, é tua profissão e tu não sabe dessa informação, ou tu tá te confundindo com isso, enfim, tem muitos casos, né, que só de ser um apaixonado por futebol, pelo Grêmio, eu já consigo identificar. Imagina se fosse meu trabalho, se eu me dedicasse a isso, né, em horário comercial, integralmente e tal. Então, o exemplo que eu vou dar, que é da imprensa, ele se aplica também muitas vezes às diretorias, né, porque são amadores, no sentido literal da palavra, né, o que não impede de esses amadores implementarem processos profissionais, mas daí são outros 500. Eu tava vendo, quando o Edilson, o lateral direito do Grêmio na época, né, chegou pela primeira vez no clube, o Edilson, né, campeão da América e tal,
ele vinha do Corinthians, se eu não me engano, agora eu não me lembro, mas na época eu sabia. Eu sei, cara, que ele teve... Não, acho que ele foi pro Corinthians depois do Grêmio, enfim. Depois voltou pro Grêmio, enfim. Mas eu lembro que ele teve uma passagem muito relevante na Ponte Preta, né? E quando falou-se, né, aventou-se a possibilidade de o Grêmio contratar o Edilson, eu comecei a pesquisar o Edilson, né? Isso nós estamos falando de 2016, talvez? Não me lembro agora exatamente o ano que ele chega. Foi 16 que o Grêmio tava super mal, né, com o Roger e tal, aí chega o Kahneman, o Edilson, meio que muda assim a fotografia do time, né, o anímico ali, a pegada, aí chega o Renato e as coisas andam, então ele chega em 16. Quando começaram a falar da chegada do Edilson, eu lembro que eu pesquisei um monte sobre ele, fui atrás de vídeos sobre ele, né, cara, e aí eu estou vendo um jogo do Grêmio na RBS, não sei se era Gauchão, será que o Edilson já chegou pro Gauchão de 16? Talvez. Mas eu acho que eu tenho quase certeza que era na RBS esse jogo. E aí, de repente, cara, uma falta pro Grêmio perto da área. Tem uns 3 jogadores do Grêmio ali perto da bola. E aí o narrador, que eu não vou me lembrar quem era, não quero ser injusto aqui. Talvez fosse o Paulo Brito, mas eu não tenho certeza. Mas o narrador e os seus comentaristas, todos estão no mesmo barco ali, tá? Estavam olhando o jogo e tal, olha ali, tem o fulaninho perto da bola e o Beltraninho também. Será que bate o fulaninho de perna direita? Será que bate o Beltraninho, sei lá, de perna esquerda? Sei lá o que eles falaram sobre os 2 jogadores que estavam ali perto da bola. E o terceiro era o Edilson, que estava um pouco mais atrás, mas estava perto da bola também. De repente, o juiz apita, autoriza, e o Edilson vem correndo de trás e dá um petardo na bola. Né, um chutaço assim forte, vai para fora a bola, mas passa relativamente perto. E o narrador se surpreende. Foi o Edilson pra bola e a bola passou perto, meu Deus, olha só, pelo visto ele bate bem na bola. Pelo visto, assim, ele ficou surpreso que o Edilson bateu e ficou surpreso que bateu relativamente bem. Cara, eu tinha visto já uns 20 vídeos do Edilson, dos melhores momentos e não sei o que, highlights, e essa era a grande característica dele. Ele fez vários gols de falta na Ponte Preta, uns petardo, aquela batida forte que ele dava, sabe? Eu já sabia sobre o Edilson isso, que os profissionais da comunicação esportiva do Rio Grande do Sul não sabiam, cara. Então assim, por isso que eu elogiava o PVC, sabe? Tem gente que não gosta, que acha chato, tá? Beleza, essa discussão aí tem 1000 camadas. Mas eu gostava de ver jogos que em que ele estava trabalhando, porque era o único profissional. Hoje em dia eu acho que as coisas estão evoluindo um pouco, tá? Mas por um bom tempo era o único profissional da imprensa que me dava informações, que me dizia algo que eu não sabia. Sabe, trazia um dado, uma estatística, ou lembrava que aquele jogador do Grêmio já tinha passado por não sei onde e tinha quebrado o joelho, isso aí eu não sabia. Sabe? Todos os outros, cara, ou falavam que eu já sabia, ou até falavam groselhas que eu sabia que estava errado, que eu sabia muito mais, assim. Então, essa camada de amadorismo que impera, assim, no futebol, muitas vezes, diretorias e imprensa e tal, me incomoda, cara. E, a minha análise básica sobre uma contratação, voltando ao assunto do Juan Nardoni, cara, diz respeito a 2 fatores. Que assim, eu não trabalho no Grêmio, eu não tenho dados scouts e não vi atentamente a última temporada do cara, não sei do comportamento dele extracampo, não sei de nada. Não sei de nada. Então, assim, a minha análise é muito rasa, muito fraca. E eu espero que uma análise profissional abarque tudo isso e muito mais. Mas a minha análise, ela se dá por 2 motivos. Básico, claro que eu vou ver também highlights, vou ver jogadas do cara. Às vezes os melhores momentos do cara já são ridículos, né? Gol de rebote, umas coisas pavorosas. Imagina os piores momentos. Mas assim, cara, olha o histórico. O histórico eu digo assim, a carreira, né? Principalmente se o cara já tem uma idade, não é um guri ainda e tal. E a reação da torcida do clube em que o jogador estava. Para mim, esses 2 termômetros não é que não falhem, porque, como eu disse, é uma camada básica de análise.
E às vezes tem jogadores que furam essa camada. Mas assim, cara, é a lógica. E a lógica vai imperar na maioria das vezes. Ah, o Maicon do São Paulo vai chegar no Grêmio, vai virar o capita, vai ser campeão da América, da Copa do Brasil e não sei mais o que, a Recopa, papapá, um monte de gauchão, e saiu chutado do São Paulo. Acontece, já aconteceu várias vezes, né? Em vários clubes, e no Grêmio já pegou vários jogadores chutados de outros que deram certo aqui, mas é a exceção. É a exceção. Via de regra, o torcedor do outro time não gostou da saída, é bom reforço. Tá comemorando a saída? Pezinho atrás. Esse dado, e eu faço uma busca no Twitter eventualmente, sim. Esse dado, cara, eu lembro que quando o Grêmio contratou o Mike da lateral esquerda, o Mike do Guarani de Campinas, que sequer era titular do Guarani de Campinas, era um jogador assim que às vezes atuava, às vezes não, e rolou zero comoção na torcida do Guarani de Campinas, zero comoção. Também assim não rolou já vai tarde, para ser justo, assim não rolou graças a Deus nos livramos dele, mas o Guarani de Campinas, que estava acho que na Série B na ocasião, ou C, acho que era B, mas pode ser C, tá? Pode ser Série C. O cara não era titular do Guarani de Campinas e a torcida andou para a saída do Mike. Quando ele chegou aqui eu falei, gente, por que não vai jogar o Cuiabano? Sabe, eram umas coisas óbvias assim, sabe? Ou era uma joia, o Mike era uma joia incompreendida lá em Campinas, né? Alguma coisa ali ia acontecer, sabe? Então assim, tem uma camada base de análise, cara, que tu olha assim, ó, tu olha não é nem um PowerPoint, tu olha uma página, uma folha A4, com a idade, atuações, 3 prints de torcida no Twitter falando da saída do cara, tu já diz assim, furada, boa, interessante. Tu já diz. E tu vai acertar 85% das vezes. 85% das vezes, né? O que eu quero dizer com isso, cara? Juan Nardoni, 23 anos, saiu do Racing homenageado. Torcedores no Twitter, né, em outros lugares também, lamentando a saída dele, desejando boa sorte, agradecidos pelo atleta de apenas 23 anos que ficou 3 temporadas no Racing, ou seja, desde os 20, né, sempre titular, pelo que eu vi rapidamente ali, pelo que eu vi do número de jogos dele e tal. Um jogador interessante, um jogador que realmente vem para ser titular do Grêmio, no mínimo para brigar forte por uma titularidade e ajudar bastante. Essa é a única análise que eu consigo fazer. Ver o histórico dele, a idade e a reação dos torcedores. O resto, cara, não é que eu não consiga fazer mais, mas é que não é meu trabalho, não é minha profissão, entendeu? Então eu não vou ficar uma tarde inteira vendo jogos do Nardoni e analisando e ligando para ex-treinador dele e vendo a questão dele extra-campo. Eu não tenho condições de fazer isso, não tenho tempo para fazer isso, né? Mas é óbvio que existem muitas outras camadas de análise mais profundas ali. O pessoal do CDD deve ter um monte de dados cruzando e não sei o quê. Então é óbvio que existem camadas muito mais profissionais do que as que eu faço, né? Mas as que eu consigo fazer são muito promissoras, né? Dão a entender que é um bom reforço. Claro, daqui a pouco o cara chega em Porto Alegre e não se adapta, briga com a mulher e fica deprimido, daqui a pouco não... Tem 1000 fatores que pode oscilar essa análise pro bem ou pro mal, né? Então, como eu digo, é uma análise rasa, mas é uma análise interessante, né? Eu acho que o Grêmio faz um bom movimento e traz um bom reforço. Eu não vou falar muito sobre o Leonel Pérez, né, que também o Grêmio traz da Argentina, do Huracan, mesmo time do Cristaldo, maus presságios, né? Mas é um guri de 21 anos, ainda mais novo que o Nardoni, né? E esse tem a minha altura, 1,86, é um cara alto, um cara que daí parece que é um volantão mais camisa 5 mesmo, assim, mais mordedor, mais desarmador, grandão, assim, e mais do embate. Cara, aí eu acho que é uma aposta, e tá tudo certo em fazer uma aposta, um cara que foi bem mais barato,
um cara que é jovem, vem para elenco, né? Não é necessariamente uma esperança de titularidade, ao menos imediata. Então eu acho que também faz parte, eu acho que é uma contratação que, na minha análise rasa, faz sentido, né? Mas eu não quero falar muito sobre ele, eu quero falar rapidamente também sobre Enamorado, que é esse eu estava até agora, durante 16 minutos, talvez, não sei quanto tá aqui na edição, mas se eu tô todo esse tempo aí elogiando a direção, né, ou esse movimento da direção de trazer o Juan Nardoni, cara, eu ainda não entendi José Enamorado. Né, nos primeiros jogos dele eu falei, cara, não entendi, não tô vendo, né, e hoje eu me deparei com uma notícia, não sei se é verdade, porque às vezes é uns bafafá, né, não veio do próprio Grêmio, eu vi alguns tweets, alguma coisa assim, nem lembro de quem, que o Grêmio estaria convencido de que ele não está pronto para jogar no Grêmio e teria que ficar um pouco afastado, fazendo algum tipo de treinamento físico diferenciado, alguma coisa nesse sentido. Cara, sabe, tipo assim, o Grêmio contratou o Enamorado, não foi barato também, e não deu um mês e tipo, cara, não é jogador pro Grêmio. Mas então qual foi a análise que foi feita previamente, cara? Qual foi a grande surpresa ao vê-lo em campo aqui no Brasil, né? Tipo, porque eu, na época, já falei assim, cara, depois que ele entrou no Grêmio, eu ainda vi que ele era muito pequenininho, muito franzino, falei isso nos vídeos ali, logo depois que ele estreou. Mas assim, 27, aí aqueles indícios que eu falo da análise rasa, né, que eu consigo fazer de bate pronto. 27 anos, nunca saiu da Colômbia. Primeiro sinal amarelo. E assim, não estou dizendo que é proibido contratar um cara com 27 anos que nunca saiu da Colômbia. Agora, com expectativa de novo Messi, de novo, sei lá, Cristiano Ronaldo, de novo Pelé, não, né? Porque se tinha uma pecha de uma joia colombiana, um cara driblador, tu vai ver, vai furar linha, né? Como é que se diz? Quebrar linhas e não sei o que. Cara, beleza, tomara. Mas assim, esse cara já teve um valor mais elevado, né? Uma aposta cara e de 27 anos, aí eu já não começo a entender, né? Confesso que eu não vi a reação dos torcedores do Júnior de Barranquilla com a saída dele, mas também já é outro indício, né? Uma coisa é tu tá no Racing, outra coisa é tu tá no Júnior de Barranquilla, né? São pesos diferentes, por mais que tu se destaque em um ou outro, né? O Racing é outra coisa, né? O próprio Monsalve, que eu sempre digo, ele estava no Independiente de Medellín, que é um clube de massa, assim, maior que o Júnior de Barranquilla, na minha visão, né? E o Monsalve era titular e capitão do Independiente de Medellín com 20 anos de idade, né? Eu sempre digo, cara, o Monsalve tem alguma coisa que a gente ainda não conseguiu lapidar. O Monsalve é o único reforço daquela leva lá de Aravenas e companhias que eu não soltei a mão ainda. O Monsalve tem coisa ali, sabe? Mas são esses indícios, cara. Tu olha pra trás e vê onde é que ele tava, como é que ele tava, qual era a situação, o que ele fazia, né? Então, o Enamorado é um exemplo oposto do Nardoni, cara. É um negócio que tu olha assim naquela análise rasa e básica de torcedor e tu fala assim, mas da onde? Por quê? Né? E foi caro, agora eu não vou me lembrar os valores, mas eu lembro que foi um esforço do Grêmio trazer o Enamorado. Daí eu já não tenho certeza, né? Claro que, gente, repito, análises básicas. Daqui a um ano, o Enamorado tá destruindo os jogos e o Nardoni é a terceira opção no elenco. Pode acontecer, futebol tem dessas. Só que assim, não vamos nos agarrar às exceções para dizer que tá certo ou que tá errado. As exceções são exceções. Tu pegar um refúgio de um time e ele virar teu ídolo, teu melhor jogador da temporada, pode acontecer, mas não é a lógica. A lógica é se tu pegar um refúgio de um time, ele ser ruim no teu time também. Essa é a lógica que acontece 95% das vezes, né? Aí as outras 5% de oportunidades, às vezes, fazem os dirigentes, os torcedores e a imprensa embarcarem em loucuras sem sentido. Então, temos que ver, mas a princípio o Nardoni sim parece um reforço interessante que vai ser, ao que tudo indica,
titular do Grêmio muito em breve. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.